Programa Revista Rural. Oferecimento 50 anos de Roundup. A nossa maior tradição é evoluir sempre. É tempo de férias, é tempo de descansar. A gente segue mostrando algumas das melhores matérias do ano para que você possa curtir sempre o que o agro tem de melhor. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Antes de começar a primeira reportagem, eu queria te pedir uma coisa. Já clica no joinha, se inscreva no canal e deixe um comentário aqui abaixo. Isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor para você. E aí, posso contar com essa força? Então vamos lá! Galinha caipira, capoeira ou colonial são alguns dos nomes dados às galinhas que são criadas assim, livremente. E o resultado, ovos mais nutritivos e com maior valor agregado. Galinhas caipiras tem gente que pensa que é raça, mas é o modo de criação, né? Exato, criação, a caipira é a forma é o manejo da ave, né? E quais são as raças que vocês utilizam aqui? Nós trabalhamos com a Novogen Brau, a Novogen Tinted e temos também a GLC, a galinha dos ovos coloridos. Aqui esse espaço tem duas separações, né? São dois galpões. Quantas galinhas tem aqui e qual o espaço necessário, a estrutura para poder criar essas galinhas? Nós temos em média 180 unidades em cada galpão, né? Sendo que a gente utiliza de 5 a 7 aves por metro quadrado no galpão e 2 aves por metro quadrado no piquete de pastagem. E por mês, quantos ovos vocês conseguem recolher delas? Hoje estamos entre 7.000 a 7.500 ovos mês, né? Dia em 250 ovos, mais ou menos. Todos os dias vocês tiram o ovo das galinhas? Todos os dias nós tiramos e no dia seguinte já vai para o consumidor. Chega no ponto de venda, em média, após 3 dias de postura, bem fresquinho. A rotina das galinhas começa às 5 da manhã e termina às 9 horas da noite. Nesse período, a iluminação do galpão é garantida pelo sistema automatizado. As aves não dão muito trabalho, mas exigem uma dedicação muito grande. Às 7 horas da manhã elas são alimentadas, em seguida é lavado os bebedouros, né? Porque a água sempre limpa, uma boa parte do ovo é água, então a água precisa ser perfeita. E como funciona a alimentação? Cada fase é uma alimentação diferente, né? Isso, ela chega pintinho com um dia a alimentação de cria-recria, que é uma alimentação especial com nível de proteína maior. Depois muda para a ração de crescimento, que vai até a pré-postura, que é mais ou menos em torno de 14ª, 15ª semanas. E depois que aparece o primeiro ovo, entramos com a ração de postura, que aí vai até o final do ciclo, em torno de 90 semanas. Para poder ter essa criação, qual a estrutura necessária com relação à água, à luz? Quais são os cuidados? A estrutura principal é o galpão, sempre obedecendo de 5 a 7 aves por metro quadrado, né? O piquete para a pastagem, que é uma exigência da galinha caipira, para o ovo caipira. E água limpa, nós temos nossos bebedouros que são limpos todos os dias, né? Lavado e higienizado uma vez por semana. É importante a água para a produção, né? Muito importante, muito importante. A água é a principal. A gente falou um pouquinho sobre higiene, mas com relação a evitar pragas e doenças, qual o manejo necessário que vocês fazem? Nós fazemos o ciclo de vacinação completo, né? Que começa com 7 dias de idade, 7, 14, 21, 28 e a última vacina com 45 dias. Isso é o suficiente para manter todo o ciclo sem doença. Nós não temos nenhum problema com doença de aves, desde que faça o ciclo da vacina. Outra questão que algumas pessoas acham que precisa é o galo. A gente não viu nenhum galo aqui até agora, né? Precisa de galo? Não, não precisa. A galinha poideira,
qualquer ave em geral, né? Para a produção de ovos não tem necessidade do ovo, do galo. O galo só é importante se você precisa do ovo galado para gerar pintinho, que não é o nosso caso aqui. Quanto tempo mais ou menos elas vão colocar ovos, desde o dia que chega aqui e até qual a finalidade depois? Ela começa por ovos na 18ª semana, em média. Muda um pouquinho de linhagem para linhagem, tá? E vai até 90 semanas. Já tem alguma linhagem que estende um pouquinho, até 100 semanas, continua viável a produção do ovo ainda, comercialmente. E depois? Que elas não colocam mais ovos? Depois é descarte. Aí vai para abate, a gente vende ela viva depois, né? E é rapidinho a venda? É rápido, tem boa procura. Nós anunciamos e 15 dias já elimina tudo e já chega um novo lote. Como produtor, você consegue enxergar quais principais benefícios de criar a galinha caipira? Tanto para comercialização quanto também para o consumidor. Certo. A galinha caipira, como ela tem uma qualidade de vida melhor, ela produz um ovo com uma qualidade melhor também. E isso é o diferencial na hora da venda, né? Tanto é que o nosso produto, os ovos que colocaram hoje já estão vendidos. E se tivéssemos mais produtos, já estaria também todos vendidos. Com relação aos cuidados que vocês precisam observar também, há alguns fatores que inibem a produção de ovos? Sim, existem alguns. Por exemplo, alteração no insumo da ração. Se você muda para uma qualidade inferior, o milho, por exemplo, ou a soja, você vai ter uma perca aí forte na produção de ovos, né? A água, você está sempre limpa. Se você não tem uma água limpa e fria, e numa temperatura boa, cai a produção de ovos também. Além da rusticidade que agrada os produtores, o potencial lucrativo se estende desde a produção dos ovos até a comercialização do esterco. As fezes de é um esterco orgânico essencial para quem produz orgânico. Então, na nossa região, nós temos muitos produtores orgânicos, anunciamos e é vendido muito rápido. Consegue falar para a gente mais ou menos a média que dá para retirar aqui? Sim, nós retiramos hoje em média 40 centavos o quilo das fezes, né? R$400 a tonelada. E por mês mais ou menos rende quantos em quilo? A gente faz a troca da cama a cada 6 meses, né? Eu tiro 1.500 quilos a 2.000 em média. Vocês precisam ter algum cuidado com o predador? Precisamos sim. Alambrado, todo fechado e o galpão também fechado com tela, porque nós estamos numa região com muita árvore, muito arbusto, então o predador sempre existe. Tem que ter um cuidado especial sim com isso. E quais seriam os principais aqui nessa região? Aqui nós temos uma oncinha que se chama jaguatirica. Elas atacam e até o alambrado, se não tiver cuidado, elas podem saltar e abater as aves. A fase que existe maior cuidado é a fase dos pintinhos? Sim, a fase dos pintinhos. A gente recebe eles com um dia de vida, e aí é preciso ter uma temperatura adequada, em termos de 34, 35 graus, a alimentação, água, e precisa ter um local próprio para receber esses pintinhos, precisa ser um círculo, não pode ser um quadrado, para que na hora de dormir eles não amontoam no canto e os de baixo morram. Tá? Então, em especial, precisa ter muito cuidado com eles. Com certeza você já ouviu falar que o ovo mais branco é de galinha de granja e o ovo mais avermelhado de galinha caipira. Ovos de galinha caipira apresentam uma gema mais pigmentada, resultado de uma alimentação balanceada e variada. O fato de produzir a ração aqui na propriedade reduz custos? Sim, reduz e muitos custos, né? Hoje nós temos uma ração por um custo de R$ 2,19 o quilo, né? Quando se fôssemos comprar fora, passaria de R$ 3,00, quase 4. E essa fórmula dela tem o que aí?
Essa fórmula tem 63% de milho, 26% de proteína, que é a soja, o calcário e o núcleo. E como que é feita a dosagem dessa ração para cada etapa aí da vida dessas galinhas? A galinha é fornecido 115 gramas de ração por dia para cada ave, né? Quando a idade vai avançando, aumenta um pouquinho, às vezes chega até a 120 gramas. E aí, desde o pintinho até a galinha que está colocando o ovo, é a mesma alimentação? Não, não. O pintinho usa uma ração de crescimento, aliás, de cria e recria, depois vem a de crescimento, e por último, a partir da 17ª semana, entra a ração de postura. E qual a diferença aí de cada uma delas? O que que tem mais, o que tem menos? A diferença é a composição. Por exemplo, a inicial, o pintinho precisa de mais proteína. Nesse caso, a ração sobe para 33% e não 26%. E com o tempo, com a postura, cai para 26% e 63% de milho. Além da ração, vocês também dão mais alguma coisinha para elas? Nós damos o verde, né? Recolher diariamente os ovos favorece a higiene e evita que sejam quebrados. E se tratando da embalagem, também há uma forma adequada de organizá-los. Além do manejo, que tem todo o cuidado para garantir a qualidade dos ovos, depois que eles são coletados, quais são os cuidados até chegar na embalagem? Nós fazemos a classificação dos ovos através dessa ferramenta, que é essencial para quem produz os ovos, que você consegue classificar o tamanho, para não ir um ovo muito pequeno para o cliente numa bandeja que teria que ser tamanho padrão. Aqui a gente tem um exemplo bem diferente um do outro tamanho, Isso, né? Por exemplo, esse pequeno, ele para na terceira bandeja, né? E o maior, ele fica na primeira bandeja. É uma ferramenta essencial para quem produz, viu? E esse ovo pequeno é com relação às aves mais novas? Isso, os ovos pequenos, eles acontecem nos primeiros 30 dias de produção da ave, né? Começa pequeno e gradualmente vai ficando no tamanho normal. E qual a importância de estar coletando no dia certo os ovos? A importância é para que você tenha sempre um ovo limpo, né? O risco de trinca diminui muito. E as galinhas também ficam pisando, elas sobem várias galinhas para botar em seguida e pode causar algum dano ao ovo. Quando o ovo acontece de sujar, qual o cuidado que vocês têm? Porque a gente sabe que não pode lavar, né? Não, o ovo não se lava. O ovo tem uma proteção que protege os poros do ovo, que se você lava, você retira e fica exposto. Então a gente usa um pano seco ou levemente úmido quando necessário. Mas tem um processo natural aí da galinha que já cuida dessa questão dos poros, né? Sim, o ovo sai com uma película que protege os poros, evitando uma contaminação. O ovo a gente armazena ele, tanto para venda como de um dia para o outro, sempre com a ponta para baixo, né? Porque nessa parte mais grossa do ovo tem uma bolha de ar, e se você coloca com a ponta para cima, fica pressionando e pode, na hora que você vai usar, a gema se desfazer. Isso evita bastante. Quem é o público comprador dos seus ovos? O nosso público é o consumidor, né? Vendemos aqui mesmo e atendemos também alguns pontos de vendas que são mercados. E a quantidade que é vendida é sempre assim ou maior também? Sempre nos mercados, sempre a cartela com 10 unidades e para o consumidor a bandeja com 30 ovos. E o valor, mais ou menos? A gente trabalha com R$30 a cartela com 30 ovos e R$ 8,90 a bandeja com 10 ovos. Através da ovoscopia é avaliado se o ovo está adequado para consumo antes de colocá-lo na embalagem. Qual a finalidade de fazer a ovoscopia? O objetivo da ovoscopia é observar umas possíveis trincas nos ovos, que não são visíveis ao olho nu, e se você coloca na embalagem do ovo, você pode perder toda a embalagem por causa de um ovo trincado. Por exemplo, nós temos aqui uma trinca, está vendo? Olha, esse ovo está trincado.
a olho nu não se percebe. Somente as trincas que são avaliadas aí? Ou tem mais alguma coisa? Isso, somente as trincas, porque os ovos são a produção do dia. É ovos que certamente estão bons. Mas se fosse mais velhinho, dava para ver mais alguma coisa? Dava sim. Dava para perceber se ele estaria impróprio para consumo. Ia aparecer manchado, ia aparecer como? Ele fica escuro, fica bem escuro. A demanda pelo produto não para de crescer e até o final do ano o criatório tem como meta dobrar a produção. Nilson, que dia foi que você acordou e falou assim, vou criar galinha? Foi logo depois da pandemia, nós já tínhamos um espaço, estava abandonado quase, né? E aí pesquisando, queríamos tornar sustentável o espaço, o sítio, e a galinha foi o que mais se encaixou no nosso projeto. Já tinha um sítio, mas e a preparação para poder saber como cuidar delas? Como foi feita? Qualquer negócio que se faz precisa buscar conhecimento. E isso foi um ponto muito importante, não para mim, mas para qualquer pessoa que deseja, porque tem alguns detalhes que só se preparando você consegue estar fazendo uma boa criação, uma boa produção e trazendo retorno disso para o produtor. Hoje, com a experiência que você tem, qual seria a dica que você daria se fosse para alguém que vai começar agora, hoje? Buscar conhecimento e estrutura. A ave não quer luxo, mas tem estrutura que são essencial para ela. Por exemplo, o galpão, os comedouros, o bebedouro, tudo conforme ela se sente bem e tem uma boa qualidade de vida. E quais são os projetos que você tem aí em mente para os próximos investimentos? Nós começamos aqui com 100 aves, né? E fomos adquirindo cada vez mais, temos hoje quase 500, 400 e alguma coisa. A gente pretende chegar até o final do ano com 1000 aves. Que vai triplicar a quantidade de ovos, né? Exatamente, vai triplicar. E já tem cliente esperando por eles, viu? Então dá pra gente dizer que quem pensa em criar galinhas caipiras é um meio de ter uma renda principal? Sim, sem dúvida. É um meio de ter uma renda principal. A galinha caipira é uma ave lucrativa, né? E relativamente o trabalho, comparando com outras atividades, não são tantos assim. E o espaço pode ser menor que o seu para poder ter uma rentabilidade boa também, né? Pode, com certeza. Hoje, num espaço de 300 metros, você consegue ter 100 aves, né? 100 aves te traz uma renda. Será que a gente consegue dizer para quem vai começar agora um mínimo de investimento que precisaria ter? O valor mínimo? Com estrutura, com as galinhas? Isso depende muito de região para região. Eu, por exemplo, quando eu comecei, eu não tinha nada. Comecei com galpão, instalação de água, de luz, né? Então aí você precisa ter um capital, mesmo que pequeno, para proporcionar uma qualidade de vida para a ave bacana. Queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores: Clóvis Cassiano, Cubijan Chaim, Cid Gospel, Antônio Luciano da Silva, Sérgio Junqueira, Alfredo e Alexandre Marques, Marcone José, Jesse Souza, Aparecido Duarte e o evangelista Joaquim, parceiro de longa data, que nos assiste lá do Japão. E continuem mandando suas mensagens. É muito importante pra gente. O programa Revista Rural sempre está atrás de histórias bacanas para levar até você aí de casa. Hoje nós estamos na propriedade da família Atarashi, que há mais de 6 décadas alia a tradição familiar
com a diversidade de culturas no campo. Surgiu de um amigo nessa plantação, depois meu pai adquiriu esse terreno aqui, foi década de 60. E a gente sempre trabalhou com família. Somos 4 irmãos e 3 irmãs, né? E sobrinhada está tudo esparramado no Brasil. Vocês plantam o quê? E eu mesmo estou cuidando de abelha e pitaia. E meu irmão, outro irmão está produzindo banana. E meu irmão, outro está entre redor assim, né? Ajudando. Cada um tem suas tarefas, né? Então, cada um cuida um pedaço. Aí na colheita, na produção, assim, todos trabalham junto, né? O que precisa, um mexe com o trator, o outro mexe com outras coisas, né? Como que a senhora contou para mim aquela hora que a gente estava aqui tomando café? Aqui era tudo uva? Então, essa área toda em cima era parreira. Parreiral, tinha rubi, tinha uva Itália, um tipo de uva japonesa assim também, né? Que os tios mandaram do Japão, mas não adaptou muito bem, né? Essas variedades. Aí ficou só na uva Itália e a rubi. Mas aí, com o tempo, né, acho que os pessoal melhoraram, então daqui era muda feita com o próprio cavalo. Aí acho que a vida da uva não estava muito assim, cuidando muito bem, né? Aí mudamos para maracujá, ficou um bom tempo o maracujá doce. Mas o maracujá doce também é uma fruta aqui, né? Bem complicado, né? Tem que pulverizar muito, por causa dos bichinhos que entram na fruta. Mas foi mudando. Aí agora está nesse uns pingados de cada coisa. Dentre as produções aqui do sítio, uma se destaca de forma especial. Pela beleza, pelo sabor e pela quantidade. É o caqui. Essa fruta bastante consumida aqui no Brasil. E olha que aqui ela é produzida de uma forma diferente. O caqui é orgânico. Alexandre, eles têm aqui o caqui como um dos carros-chefes, se não o carro-chefe da produção, né? O que você pode falar para a gente sobre esse cultivo que o brasileiro conhece muito bem já, né? Sim. Na verdade, o caqui é uma fruta introduzida há mais de 100 anos no Brasil, é da Ásia, né? Mas ele caiu bem no gosto do brasileiro, né? E é um fruto bastante interessante para você consumir, por quê? Porque é rico em vitaminas, em fibras, em antioxidantes, e o consumo regular do caqui, ele previne doenças oculares, né? Então, é muito bacana você ter por hábito, acostumar as crianças desde cedo a consumir frutas, especialmente o caqui. Para se ter uma boa produção, quais são os primeiros passos? A gente está vendo aqui, né, árvores carregadas, são mais de 220 plantas aqui nesse sítio. Quais são os primeiros passos que o produtor deve seguir? Antes de plantar, ele tem que achar uma cultivar que seja adequada ao mercado consumidor daquela região que ele pretende vender, porque é uma fruta sensível, você não pode transportar para muito longe, que encarece muito, né? Então você tem que fazer uma análise solo, entendeu? Corrigir esse solo para ele ficar adequado àquela cultura que você vai introduzir e conseguir mudas de boa qualidade, né? Aqui no estado de São Paulo tem vários viveiros que são certificados, então é muito importante que você adquira mudas certificadas de acordo com o que preconiza o Ministério da Agricultura, para que você tenha plantas de qualidade na sua propriedade, que elas sejam produtivas e atendam a sua expectativa. Qual que é essa variedade que a gente vê aqui? Essa aqui é a variedade conhecida como rama forte, né? Ele, quando o fruto está maduro, ele é mais macio, né? Mas ele tem mais taninos quando verde, né? Igual agora, assim, ele recém-colhido, ele tem muitos taninos. Então você tem que passar por um processo de destanização, né? Que você pode usar ou vapor de etanol ou
etileno, né, que é um hormônio gasoso natural que você provoca esse amadurecimento da fruta e você diminui a quantidade de tanino, ele fica mais gostoso. Você não tem aquela sensação da boca amarrada quando você consome esse fruto verde. Com a produção comercial surgindo após o 5º ano de cultivo, a época do caqui ocorre entre os meses de março e junho. Ao final desse período, é fundamental que o produtor faça a poda das árvores. A poda tem uma série de vantagens, né? Que você vai manter os ramos que são os ramos produtivos, você vai tirar os galhos doentes, tortos, os que quebraram, entendeu? E vai manter o tamanho da árvore assim bem baixo. Por quê? Para facilitar o seu trabalho de manejo, de colheita depois, então você tem que manter o porte da árvore baixo. Essa que é a importância da manutenção da árvore através de poda. Além de você estimular a produção, facilita o seu trabalho. E você tem que periodicamente fazer análise de solo para que você possa fazer uma adubação da sua lavoura de acordo com o que a planta precisa, né? De acordo com o que ela exportou de nutrientes do solo através do fruto, que quando você está levando os frutos, você está levando os nutrientes do solo. Então você tem que repor aquilo de acordo com o que você colheu. O sítio tem uma área produtiva de 1 hectare, onde 30 toneladas são colhidas. Para conseguir um número desse, Alexandre, é preciso estar com a sanidade em dia, não? Sim, tem muita dedicação dos proprietários aqui do produtor, né? Então isso aqui é um sítio certificado orgânico, né? Então eles não usam venenos, né? Não usam defensivos convencionais, eles só usam caudas, né? Que são autorizadas pelo Sistema Orgânico de Certificação. Aqui basicamente para prevenção de fungos, de antracnose, eles usam a aplicação da cauda sulfocálcica, né? Apenas, né? E o resto a natureza faz o serviço, né? Inimigos naturais, e aqui também como eles têm apicultura aqui também, a polinização aqui é bastante presente, né, por abelhas europeias, né, e basicamente aqui eles usam fertilizantes orgânicos, né, naturais, cama de frango, né, esterco de curral, tudo curtido de acordo com o que a legislação orgânica preconiza. E aqui eu quero até mostrar para vocês aqui, olha, diferentes tipos de caqui. Isso aqui, a fruta, como ela é colhida, ela tem que estar nesse estágio de maturação. Aqui ela ainda está verde, não está madura ainda. Essa aqui amadureceu demais, ela rachou e já começou a ser atacada por passarinho, né? Que quando ela fica vermelha assim, ela atrai bastante pássaros. E essa aqui no início do ciclo, né? Aqueles que estavam mais adiantados, teve uma pequena chuva de pedra, né? Então danificou alguns frutos. Esses frutos, tanto esse atacado por pássaros quanto esse que caiu o granizo, não tem valor comercial. Isso aqui é descartado e vira adubo, né? Compostagem de novo. Dá para ver na imagem, né, que inclusive o mato é um pouco mais alto aqui. Nós estamos já quase meio corpo coberto. Tem uma vantagem? Tem um porquê disso? Tem um porquê disso, para proteger o solo, né, contra o impacto das gotas de chuva. Então você está protegendo o solo e também mantém os inimigos naturais das pragas aqui, alguns insetos que são predadores das pragas que atacam a planta, né, os frutos. Então é interessante você ter isso por esse motivo. E uma roçada nessa gramínea que cresce muito nessa época do ano, porque a luz do sol é muito intensa, ela cresce de modo mais exuberante. Então a roçada só é feita na época, quando termina a colheita, né, na época de fazer a poda das árvores. O produtor plantou, cuidou da saúde da planta, cuidou da saúde do ambiente, claro, chega a hora da colheita. Como eu sei que está na hora de colher e que o meu caqui está maduro? Ele começa a mudar a coloração de amarelo para alaranjado. Esse aqui, por exemplo, já está numa hora ideal para colher, né? Esse aqui também. E ele não pode estar nem maduro demais, nem maduro de menos, né? Por quê? Porque é uma fruta muito sensível. Vou ter que acomodá-lo na caixa. E esse tipo de caixa eu vou poder botar no máximo 2 camadas. Então é um trabalho que você tem que ter muita paciência, né? Tem que ter muito cuidado para não danificar os frutos. E alguns galhos mais altos você traz o suporte e bota uma escada para você alcançar os galhos mais altos que você quer colher os frutos. Por isso é importante até você fazer a poda para manter o pé sempre baixinho ao alcance da sua mão para você fazer a colheita de modo mais fácil.
Esse tamanho que a gente está vendo aqui, que você está colhendo, é o máximo que ele atinge dessa cultivar? Não, na verdade a gente colhe todos os que chegaram no ponto de uma maturação ideal, você leva para uma packing house, na packing house você vai selecionar por tamanhos. Cada tamanho tem uma classe, cada classe de tamanho tem um preço diferenciado. Normalmente o mercado vai querer dar preferência para um fruto sem defeitos, doce, com um paladar bastante agradável, sem taninos, e cada tipo de nicho de mercado tem uma preferência por tipo de fruto. Normalmente criança gosta de um fruto menorzinho, entendeu? Mais adocicado. Tem um pessoal que já prefere aquele caqui duro, né? Que você tem que cortar para poder comer, entendeu? Cada nicho do mercado vai ter preferência por um tipo de fruto diferente. Mas o que é regra geral, que vai ser sempre um fruto sem defeitos e no estágio intermediário de maturação. Tem um detalhe curioso nessa produção, né, Alexandre, que a gente até olha aqui, que os frutos juntos vão pesando o galho para baixo. Há uma maneira de segurar esse galho para que ele não encoste no chão, né? Exatamente. Normalmente, quando a planta está enchendo os frutos, eles costumam amarrar estacas ou amarrar os galhos com arames entre eles, para que o galho não encoste no chão, não quebre e nem atrapalhe o movimento de máquinas dentro da lavoura, entendeu? Você vai passar com o trator, os galhos estão baixos e ficam esbarrando na máquina, né? Alexandre, disso tudo que nós estamos vendo, né, sobre essa cultura, São Paulo tem um peso importante, né? Qual que é esse papel hoje do Estado na produção do caqui? Aqui a gente está em Santa Isabel. Santa Isabel faz parte da grande região aqui de Mogi das Cruzes, que também faz parte da grande São Paulo, né? Aqui compõe uma das maiores regiões, maior produtor de caqui do Brasil, né? Então isso é muito importante. Primeiro que a gente está perto do maior mercado consumidor da América Latina. E a função do Estado aqui é em dar apoio através da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo e a CAT, a gente dá apoio aos produtores rurais. Eles aqui especialmente são organizados em cooperativa e associações, o que facilita o trabalho, né, deles terem acesso às políticas públicas, né, à linha de crédito com juros mais baixos. A gente auxilia nos projetos de vendas governamentais, seja para merenda escolar, seja para presídios, entendeu? Então, é muito importante. Essa propriedade aqui em particular, a produção aqui é orgânica e pelo menos 80% da produção daqui vai para merenda escolar, tanto das escolas municipais quanto do estado de São Paulo. Nesse trabalho desenvolvido em extensão rural, hoje São Paulo é um exemplo para o resto do Brasil? A CAT, o estado de São Paulo foi um dos pioneiros, né, no Brasil, né? Tanto é que a CAT tem mais de 50 anos de atuação na extensão rural, no fomento da agricultura de modo geral e em particular o agricultor familiar. Queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores: Roberto Rezende Pereira, Jarbas Correia da Silva, Lacir Albino, Carlito Barbosa, Sueli Carvalho, Sítio Ataíde da Costa, Rosana Graciele Marinho Souza, Fabiano Rosa, Luiz Marques Martins e o Luiz Marden, que nos assiste lá de Juazeiro do Norte, no Ceará. Tamo junto, hein? E continuem mandando suas mensagens. É muito importante pra gente. Com diferentes cores e formas até mesmo exóticas, as suculentas atraem consumidores e colecionadores. Não é à toa que sua produção pode ser uma ótima opção de negócio, ou simplesmente uma atividade recreativa, como é o caso da G, que há 4 anos se dedica às suas plantinhas. A gente vai escolhendo as que gostam um pouco mais de sol, coloco no lugar de mais sol, as de meia sombra. São poucas as suculentas de meia sombra e de sombra, né? Elas gostam de muita claridade, mas tem algumas que são de meia sombra. O grande geral das suculentas é de sol pleno. E com relação a
as cores dela? Tem como saber? Tipo, as que são mais clarinhas gostam mais de sol, as que são mais escuras não? Ou testando? Não tem uma regra assim muito... Tem as branquelas, né, que são conhecidas como as branquelas. As branquelas, sim, elas gostam um pouco do sol ou da manhã, da parte da manhã, ou do final da tarde. Não são suculentas de ficar no sol assim, sol pleno, como se diz, né? Como o próprio nome já sugere, as suculentas armazenam água. Por isso, a irrigação excessiva pode ser prejudicial. Como você sabe que está na hora de regar? Como você faz esse manejo? Então, aí tem aquele testinho do dedo, né? A gente coloca o dedo no substrato, estando seco, podemos regar. Tá úmido, não rega. Agora, como está muito quente, geralmente é 2 a 3 vezes por semana. Na época do inverno, assim, o tempo estando mais tranquilo, pode ser 1 vez por semana. E quanto tempo assim você passa por aqui e dá uma olhadinha se está precisando de alguma coisa? É todo dia? É todo dia, todo tempo, de manhã, à tarde, o tempo todo. Se precisa trocar de lugar, se Sim. está tudo bem? O sol está muito quente, começa a queimar algumas, a gente esconde embaixo das bancadas, arruma um sombrite, joga por cima, dá um jeito. Quando colocadas em locais com pouca luminosidade, essas plantas tendem a crescer de forma estiolada, perdendo o formato e a cor natural. Quais são os principais cuidados para quem cuida de suculentas, para evitar pragas, doenças? Assim, o substrato ele tem que ser um substrato drenável, né? Que assim que você regue a planta, ela não fique encharcada por muito tempo. Então, substrato drenável. Pragas assim eu não tenho tantos problemas, mas assim, os mais comuns é cochonilha, nematóide, né? Tem aquele oídio que ataca muito na época do frio, ele é combatido com leite, né? E no meu caso, assim, para cochonilha, eu coloco um pouquinho de água sanitária, 1 ou 2 tampinhas, em 1 litro de água e mergulho o vaso num balde, deixo lá por uns 20 minutos. Depois eu retiro e rego bem a planta e pronto. Eu não uso muito tipo de fungicida, essas coisas assim. É um remédio bem em conta, né, o leite. E com relação assim à adubação, você faz isso frequentemente ou você vê se ela está precisando ali pela aparência dela? Eu costumo usar um adubo de liberação lenta. Então ele tem alguns que tem prazo de 3 meses, 6 meses ou 1 ano. O que eu estou usando agora acho que é de 3 meses. Gê, a gente está aqui numa área coberta, né? E a gente tem um exemplo de suculentas brancas que foram queimadas pelo sol, né? Sim. Você pode mostrar pra gente o que aconteceu? Essa daqui é uma gila, né? E olha que ela queimou. Eu coloco sombrite nela, mas mesmo com sombrite ela queimou. Deixa eu ver, gente. Aqui, ó. Olha aí, ó. Isso é queimadura. Ela gosta mais do sol, ou da parte da manhã ou da parte da tarde. Mas ela não aguenta esse solzão prêmio, né? A gente sabe que caiu uma folhinha, ela acaba sozinha mesmo se plantando, né? Mas também tem outro método para poder propagar elas? Sim, tem o método que a gente faz a poda. Aí deixo cicatrizando alguns dias, né? Não coloco... Eu posso colocar no substrato seco, já plantar no substrato seco. Mas tem que ficar 1 semana mais ou menos sem plantar. Aqui no caso eu estou deixando elas aqui só para cicatrizar, mas aos poucos ela já começa a dar raiz. Essa daí tá com bastante raiz já, né? Aí aqui nós já podemos colocar ela no substrato. Substrato que vai ser bem drenável, né? Sim. Eu não costumo colocar muito pedrisco embaixo, mas tem pessoas que gostam de colocar. Eu já coloco direto no vasinho, coloco um pouco de substrato. Eu vou colocar nesse daqui. Coloco um pouco de substrato aqui. E aqui é só fazer um buraquinho e encaixar. Nesse caso, como ela já tem raiz, eu já posso molhar ela. Essas daqui que não tem raiz ainda, eu posso fazer o mesmo procedimento, já plantar ela aqui no substrato, mas eu vou esperar ela começar a aparecer as primeiras raízes para mim começar a molhar. Se molhar antes pode dar algum tipo de doença? Pode dar podridão de caule, o caule começa a apodrecer. Esse é o caso mais fácil que você falou, mais
mais rápido também, né? Comum, sim. E agora, também se pegar as folhas... Podemos fazer também por folhinha. Pode ir tirando algumas folhinhas assim, colocando uma bandejinha de ovo mesmo, posso deixar aqui assim. Não começa a molhar agora. Ela vai começar, eu não peguei as outras folhinhas, ela vai começar a nascer o brotinho aqui. Não precisa de enfiar na terra assim, porque senão ela não vai brotar. No caso, pode deixar só assim em cima, ó. Vai começar a nascer o brotinho, só depois que tiver a raizinha que a gente começa a molhar. Gê, conta pra gente quando começou esse seu amor pelas plantas. Então, há 4 anos atrás eu ganhei uma muda de uma suculenta, eu nem conhecia ainda essa muda, né? Dessa suculenta. Aí comecei a pesquisar como cuidava dela. Aí descobri esse mundo das suculentas e comecei a comprar uma, mais uma, e depois a gente vai comprando várias, né? E fazendo mais mudinhas. É muito gostoso, é uma terapia assim, venho ver elas todo dia, tenho cuidado de regar, fazer replante. A gente vai conversando, falando bom dia para todas elas, uma por uma de manhã. Na propriedade da Gê, dedicação e criatividade não faltam, mas também são encontradas nos vasinhos e nas esculturas confeccionadas por ela. Eu fiz um vasinho de cimento, eu vi no YouTube, né, como fazia vaso de cimento. Eu comecei a fazer vaso, aí depois comecei bichinho e fui embora. Hoje o nosso papo é sobre abelhas. Você pode até achar meio estranho porque, afinal de contas, eu não estou usando nenhum equipamento de proteção individual. É que aqui a gente não precisa. O papo é sobre as abelhas sem ferrão. Diversas espécies que têm crescido e se multiplicado no cenário brasileiro. Cristiano, para a gente começar a entender, conta pra gente, quem são as abelhas sem ferrão? Bom, quando a gente fala de abelha, a primeira imagem que vem na cabeça das pessoas é aquela abelha listradinha de preto e amarelo que ferrou a gente, que eventualmente vem tomar o refrigerante quando a gente está num bar. Bom, mas na verdade o que as pessoas não imaginam é que a gente tem uma mega diversidade de abelhas ao redor do mundo. São mais de 20 mil espécies diferentes de abelhas ao redor do mundo. Só no Brasil são 2.000 espécies conhecidas. E dessas 2.000, uma parte delas, mais ou menos 250, não possuem ferrão. Elas têm o ferrão atrofiado. Ao longo da evolução elas perderam a capacidade de ferroar e desenvolveram outras estratégias de defesa. Algumas enrolam no cabelo, mordem a pele da gente, e outras são extremamente dóceis. Quando a gente abre uma colmeia, elas se escondem. Então esse é o método de defesa desse tipo de espécie. As espécies podem ser criadas para diversas finalidades. A principal é a produção de mel, mas também há quem utilize para a polinização na agricultura e até mesmo como hobby. Você falou do número de espécies, né? Ao que se deve o Brasil ser uma referência hoje em criação de abelhas sem ferrão e geograficamente como elas estão dispostas também pelo nosso país? Bom, o Brasil tem um know-how da atividade de criação dessas abelhas. O Brasil é a maior referência mundial em produção de conhecimento científico e de criação dessas abelhas. E a gente tem uma grande diversidade porque o ambiente tropical onde essas abelhas ocorrem tem espécies endêmicas em cada região. Então a gente tem, por exemplo, a uruçu negra, que acontece só nas montanhas, região montanhosa do Espírito Santo. É a Melipona capixaba, uma espécie que só ocorre naquele lugar. A gente tem outras abelhas, por exemplo, a bugia, que é uma abelha que ocorre na área litorânea e na Mata Atlântica litorânea que a gente tem aqui na região sudeste e sul. Então, cada espécie tem a sua área de distribuição separada uma da outra. São poucas as espécies que ocorrem no Brasil inteiro. E a partir da escolha por parte do criador, considerado o primeiro passo no processo, é hora de montar as armadilhas para as abelhas. Para
adquirir as colmeias, o produtor tem duas alternativas. A primeira é a instalação de ninhos armadilha, que nada mais é do que um recipiente para capturar os enxames que vão se reproduzir a partir da natureza, a partir do ambiente natural. O que a gente faz? A gente espalha esse recipiente, que nesse caso é uma garrafa PET embrulhada com um plástico preto, e a gente coloca um própolis de abelha sem ferrão dentro desse recipiente, que vai atrair as abelhas pelo cheiro da colmeia. Então, durante o período reprodutivo, as colmeias que estão distribuídas nesse ambiente vão se reproduzir aqui para dentro. Elas vão formar uma nova rainha e um grupo de operárias dessa colmeia vai vir para cá. A outra opção é a aquisição de colmeias através de meliponicultores que cultivam, multiplicam e vendem as abelhas filhas para quem está começando a criação. A gente sempre recomenda que as pessoas comecem dessa forma, de uma forma pequena, antes de fazer um grande investimento, até adquirir um pouco mais de experiência com o manejo dessas abelhas, com a biologia delas, se familiarizar um pouco com as técnicas. Depois dessa armadilha, para onde que as abelhas vão? Bom, a gente coloca essa armadilha no ambiente, então nas árvores, nas estruturas mesmo urbanas. Depois de capturadas, a gente vai transferir esse ninho, vai abrir o recipiente e passar a colmeia para dentro de uma caixa, e aí sim a gente vai transferir para o nosso local de criação. Durante a noite, quando as abelhas estiverem todas ali dentro, a gente fecha a colmeia com uma telinha de mosquiteiro para passar a ventilação, e depois fecha e leva para o local definitivo e abre já no próprio local de criação. Existem caixas de diferentes tipos, das mais simples até as que possuem divisões que ajudam no manejo dos animais e também na colheita do mel. Qual que é a estrutura que o produtor precisa ter em questão de espaço, também sombra, sol, entrada e saída de luminosidade, para conseguir cultivar essas caixas no meio da fazenda, da propriedade dele? O principal aspecto que ele precisa planejar é que essa estrutura de criação precisa ser na sombra. Então, as abelhas sem ferrão são vulneráveis ao calor excessivo. Elas não gostam de sol batendo diretamente na caixa. Então, é importante um local sombreado, principalmente sombra de árvores, mas pode ser embaixo de uma estrutura que proteja do sol diretamente. Esse é o principal aspecto, mas é bastante variável, flexível. As pessoas podem criar até na varanda do apartamento de casa, dependendo do seu objetivo. Se o seu objetivo é um hobby ou produção de um mel para próprio consumo. Já se o objetivo for comercial através da produção de mel ou venda de colônias, é necessário uma estrutura um pouco maior. Mas mesmo assim você consegue confinar as colônias uma do lado da outra. Então pequenos espaços comportam grande quantidade de colmeia. O mais importante é o entorno. Você precisa ter certeza de que esse ambiente comporta essa população de abelhas que você pretende criar, em termos de mata nativa, de floradas que você vai ter, de cultivos que você tem ao redor que sejam compatíveis e forneçam alimento para as abelhas. Então tudo isso precisa ser levado em consideração na hora de escolher. Um manejo importante neste tipo de criação é a prevenção de pragas, parasitas e doenças, que deixam as colmeias menos fortes e menos saudáveis. Proteger de formigas, então colocar graxa nas estruturas, impedir o acesso de formigas diretamente às caixas. A gente tem uma praga importante que são as mosquinhas ligeiras, que a gente chama de forídeos, que a gente precisa estar sempre verificando. Se detectar a presença de forídeos, é importante limpar a colônia, tirar esses forídeos ali de dentro, espantar essas mosquinhas, né? Então são esses os manejos mais importantes que a gente tem no dia a dia da colônia. Produção do mel. É diferente o modo que as abelhas sem ferrão produzem das que a gente costumeiramente vê com ferrão? É bem diferente, tem algumas facilidades, né, porque ele é mais líquido principalmente, e o modelo da colmeia
segue os princípios semelhantes, a gente tem compartimentos onde ela vai guardar o mel e onde ela vai ter a parte da cria, mas facilita a gente poder separar o mel do restante da colmeia. Esse é um modelo, por exemplo, de caixa em que a gente tem a cria aqui na parte de baixo e o mel está estocado nessas duas gavetas aqui de cima. Obviamente elas também têm um pouco de comida aqui embaixo, essa parte a gente não retira, a gente sempre deixa para elas. Mas abrindo aqui, a gente consegue visualizar essa estrutura, né, que a gente chama de melgueira, onde a gente tem os compartimentos que elas estocam o mel. O que tem dentro dessa estrutura para a gente entender? Bom, a primeira diferença é a estrutura de armazenamento do mel. Então, enquanto as abelhas africanizadas estocam o mel em favos, né, aqueles favos clarinhos e hexagonais, as abelhas sem ferrão elas utilizam potes cilíndricos, né, como esses que vocês estão vendo aqui, que elas vão encher com o mel. Então essa é uma das principais diferenças, né, em relação ao modo de guardar, né? Por ele ser mais líquido, uma das vantagens é que a gente pode simplesmente perfurar os potes e escorrer o mel sobre um recipiente. Como ele é líquido, ele vai escorrer por gravidade. Outra opção é a gente usar instrumentos de sucção, que vão sugar o mel de dentro dos potes, como por exemplo essa pipeta, ou uma seringa, ou até uma bomba de sucção automática, que a gente liga na tomada e ela vai fazer um vácuo e vai sugar o mel pote por pote. Cada espécie tem uma produtividade diferente, e em cada lugar do Brasil, a safra ocorre num período específico. A colheita do mel é realizada de 1 a 2 vezes por ano. Na região semiárida, lá do Rio Grande do Norte, a gente vai de janeiro a abril, que é o período das chuvas. Na região amazônica, região de Belém, por exemplo, você tem o período de produção no período mais seco, que vai de agosto até dezembro. Aqui na região sudeste, o pico da produção vai de agosto até abril, mais ou menos. É um período um pouco mais longo, mas é do período mais quente aqui nessa região. A produtividade vai depender um pouco de cada espécie. Então a jataí, que é uma abelha pequena, por exemplo, vai produzir em torno de 300 a 500 ml por ano. Então é uma produção relativamente pequena. Por outro lado, é um mel mais valorizado, ele é comercializado em torno de 10 vezes mais do que o valor do mel da abelha africanizada. Então, apesar de ser uma produção pequena, é um produto de alto valor agregado. Mas a gente tem algumas espécies que são mais produtivas. Então a tiúba do Maranhão, por exemplo, que é uma das espécies mais produtivas que nós temos, chega a produzir em média 4 litros de mel por ano. Quanto custa, se você puder dar uma ideia em média, para se ter uma estrutura e pôr em prática uma criação hoje de alguma espécie de abelha sem ferrão no Brasil? Bom, o maior investimento é nas próprias colônias. Então uma colônia de jataí hoje está em torno de 200, 250 reais. Mas isso varia muito de acordo com o preço, com a espécie. Então a mandaçaia, por exemplo, já é uma espécie mais valorizada, então em torno de 400 reais uma colmeia. E algumas outras espécies um pouco mais raras, como a bugia, em torno de 700, 800, até um pouco mais eventualmente, cada colmeia. Então esse é o maior investimento que a pessoa vai ter que fazer. As caixas vazias é uma parte um pouco mais em conta, a gente vai ter em torno de 70, 90 reais cada caixa vazia. A estrutura em si, como essa, em torno de 1.500, 2.000 reais, comportando 50, 60 colmeias. Ainda em desenvolvimento, o mercado de abelhas sem ferrão tem grande potencial do ponto de vista financeiro. Já na esfera ambiental, os benefícios de sua polinização já são uma realidade. Para vocês terem uma ideia, o café a gente consegue aumentar em média em torno de 16, 18% a produtividade, né? No morango a gente consegue aumentar o tamanho do fruto entre mal polinizado e bem polinizado em torno de 40% no tamanho daquele fruto quando ele é bem polinizado. Especificamente ainda no caso do morango, a gente diminui aquela deformação de frutos, aqueles frutos enrugados, quando a gente tem mais abelhas ali no entorno daquela plantação. Carro-chefe da produção,
Cada espécie de abelha produz um tipo de mel que possui características específicas, seja no gosto, textura ou coloração. As características do mel podem diferir em decorrência de alguns fatores. Por exemplo, esse mel está armazenado em potes. E esses potes, eles são feitos com resinas que essas abelhas foram buscar nas plantas. E esse aroma desses potes, eles vão passando para o mel. Então, quando a gente prova um mel de abelha sem ferrão, ele vai ter aquele aroma, aquele sabor, aquele paladar da espécie que produziu aquele mel. Outro fator que influencia nas características do mel de abelha sem ferrão e torna ele tão peculiar é a quantidade de água e micro-organismos que tem associado àquela espécie. Então, o mel de abelha sem ferrão tem em torno de 25 a 30% de água, o que vai fazer com que prolifere muitos micro-organismos ali. E esses micro-organismos o microbioma daquela espécie característico, eles vão ser responsáveis pelo processo de fermentação. E esse processo de fermentação, ele também vai trazer um outro sabor para aquele mel. Chegou a hora da despedida. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Um 2025 cheio de sucesso e realizações. Um brinde para você e até a próxima!